Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora, ó. Graças a Deus, vitória do Corinthians contra o Cuiabá, 1-0, jogo tenso, jogo sofrido, jogo que o Corinthians inclusive deu um tom de mais dramático no segundo tempo, principalmente nos 15 minutos finais, pelas mudanças. Muita gente vai criticar o Ramon, acho que ele pode até ter exposto o time um pouco, mas a gente tem que lembrar também que opção não tinha. Porque o Corinthians, ele perde o José Martins para esse jogo, que estava suspenso, ele tira já antes Breno Bidon, ele tira já antes Alex Santana, já tinha colocado o Charles, já tinha colocado o Carrilho no banco de reservas, não tinha mais nenhum volante. E o Corinthians acaba colocando aí Gaio Romero, acaba colocando uma formação um pouco mais ofensiva e sofreu um pouco no final. Mas, cara, que alívio, que sufoco, era um jogo que o Corinthians precisava ganhar de qualquer jeito. O que a tabela demonstrou para o Corinthians, o que esse campeonato estava demonstrando e também o adversário, jogar contra o Cuiabá, tudo bem, jogar fora de casa, eles têm a sua força lá na Arena Pantanal, enfim, mas o Corinthians precisava dessa vitória, o confronto contra o 19º colocado do campeonato. O Corinthians, se ganhasse como ganhou o jogo de hoje, passaria 3 adversários diretos e sairia da zona de rebaixamento nessa rodada. E virtualmente rebaixa o Cuiabá, né? Virtualmente. É praticamente tem muito um jogo ainda, agora. Mas o Cuiabá vai ter que ter uma missão muito difícil aí, se não impossível, tem que tirar para 8 tirar pontos. esses pontos e sair da zona de rebaixamento. Tem que tirar 8 pontos em 7 jogos, então pelo menos já tira uma vaga que estava em aberto. E agora são 2, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e até contar que nessa rodada Vitória ganhou, Atlético Paranaense ganhou, então 2 times que estavam mais próximos do Corinthians, um atrás do outro com a mesma pontuação, ganharam. Então o Corinthians precisava ganhar e até bom para aliviar a pressão, porque é uma semana que tem decisão na Sul-Americana, que tem decisão contra o Palmeiras, derby no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Segunda, verdade. Então, cara, o Corinthians precisava ter essa mentalidade, precisava ganhar esse jogo, precisava conquistar esses 3 pontos como conquistou. A partida em si não foi o melhor desempenho. O Corinthians não apresentou um futebol tão vistoso assim no jogo de hoje. Teve uma outra escapada, principalmente no primeiro tempo. Um grande destaque para o Thales Magno, que conseguiu tanto sofrer o pênalti quanto explorar muito bem essas jogadas de linha de fundo, jogadas de velocidade. Mas a verdade é que o time do Corinthians não fluiu tanto em campo. Talvez pela ausência dos jogadores. André Ramalho hoje começou no banco, o Rodrigo Gal começou no banco, o Carrilho, que vem se firmando, também começou no banco. Mas o importante é a vitória, né, rapaziada? O importante é a vitória. Futebol, hoje a gente não viu tanto, mas o mais importante era o Corinthians vencer, venceu e agora, graças a Deus, está fora da zona de rebaixamento. Bom que você falou isso, porque durante o jogo a gente estava assistindo aqui completamente tenso, nervoso, em pânico agora na reta final do jogo, porque o Corinthians de fato colocou uma dramaticidade no jogo que não precisava. O jogo estava relativamente controlado, mas chegou um ponto do jogo onde, através das substituições, concordo com você, não existe mais tática no Corinthians. O campo virou uma bagunça. Praticamente ninguém mais guardava posição. O Garro estava lá na frente, aí o Thales Magno marcava quase que como um volante. O time do Corinthians virou uma bagunça completa e conseguiu segurar esse resultado praticamente na raça e um pouco na malandragem também para gastar um pouco de tempo. Só que a responsabilidade desse resultado era total do Corinthians. O Cuiabá pode estar jogando em casa, pode estar em 19º, mas o Corinthians era o time que, se ganhasse, saía da zona. Então era o Corinthians que precisava fazer esse resultado e que veio da forma que veio, mas o importante é que veio. A gente estava em pânico quando estava assistindo, com medo do empate, e na hora que acaba o jogo a gente fica aliviado, mas também muito feliz porque precisava desse resultado. O alívio que dá, o respiro que dá para a gente fora da zona de rebaixamento é tão grande que o Atlético Paranaense, que está com a mesma pontuação que o Corinthians, se não me engano, mas está um ponto abaixo. Está um ponto abaixo, isso. Que tem um jogo a menos, se o Atlético Paranaense ganha um jogo a menos, o Corinthians não volta para a zona de rebaixamento. Há quanto tempo a gente não podia falar isso? Que o Corinthians não depende dos outros para estar fora da zona. Hoje o Corinthians depende só de si. E muito passa pelo resultado de hoje, que era o jogo principalmente que não se podia desperdiçar pontos. Porque um empate aí não é um ponto na conta do Corinthians. São 2 que ficaram pelo caminho e graças a Deus deu tudo certo hoje. Apesar de que eu concordo com você que talvez, por algumas decisões do Ramon durante o jogo e até antes do jogo, acabaram deixando o resultado um pouco mais, a partida, aliás, um pouco mais complicada. Pode ter a ver com poupar jogadores para quinta, pode ser para evitar desgaste dos jogadores, pode ser para evitar até suspensões contra o Palmeiras, como foi o caso do Coronado, que tomou o 3º cartão amarelo, está fora.
Mas a verdade é que o Corinthians entrou com um time bem alternativo, uma dupla de zaga que pra mim é a reserva, porque minha dupla titular é André Ramalho e Gustavo Henrique, estava com a dupla reserva, o Ranieri que não vinha jogando jogou, o Bidon que na unanimidade jogou, o Alex Santana que tá voltando agora pro time jogou, o Coronado que é reserva do Garro sim, apesar de que alguns querem ele como titular, é reserva, e o Yuri que estava fora do time também não estava por ali. Então a gente pode ver que mais da metade do time poderia ser considerado alternativo, o que era muito perigoso para o jogo de hoje, e que se os 3 pontos não tivessem vindo, pode ter certeza que o peso ia ser muito grande na partida. Ia ser muito grande, porque a gente mira o próximo jogo do Brasileirão, derby contra o Palmeiras. Tem o aspecto de ser um clássico, de ser uma rivalidade muito histórica, uma rivalidade muito grande. Tem um aspecto também do Corinthians precisar ganhar pela tabela. Mas a gente sabe, não vamos ser clubistas aqui, rapaziada. O time do Palmeiras é melhor que o time do Corinthians. Jogando futebol, no papel, é melhor. Um resultado adverso contra o Cuiabá é pior que o resultado adverso contra o Palmeiras. Um 0-0 contra o Palmeiras pode ser ruim pela tabela, pode ser ruim porque a gente não ganha dos caras faz tempo, mas em questão de futebol, quem está analisando o que os dois times estão fazendo é um resultado que não foge da normalidade. A normalidade, inclusive, é o Corinthians não ganhar esse jogo. Claro, vamos para cima para ganhar, mas o que não podia fugir da normalidade é essa vitória do Corinthians. Porque você ganhar do 19º tem que ser normal para um time que quer sair da zona de rebaixamento e para um time que tem o investimento e a qualidade que o Corinthians tem. E ganhou, precisou ganhar. Você comentou aí do lance do Coronado, que está suspenso. Inclusive, isso é algo que me indigna um pouco. O Coronado é um cara que toma muito cartão amarelo. Já foi suspenso 1 ou 2 vezes antes no Campeonato Brasileiro. Apesar de que eu acho que o cartão dele foi injusto, tá? Na minha opinião. Não, pode ter eu sido, achei mas... que não foi uma falta completamente normal. É que ele tinha acabado de dar cartão amarelo pro cara do Cuiabá e ele quis compensar. Mas ele tá sempre pendurado e isso me pega. Isso é fato. Mas o Corinthians, ele não conseguiu, na minha opinião, não vou criticar ninguém, mas fluir muito bem do meio pra frente. Eu acho que o esquema ali com o Bidon, com o Alex Santana, com o Coronado e com a dupla de ataque, pode ter tido bons momentos de recomposição, o Thales pode ter tido bons momentos no jogo, o Memphis fez um gol de pênalti, mas são momentos isolados. Construção de jogada em si, coletivo, para mim não funcionou na partida de hoje. A gente viu que o Corinthians não conseguiu ser tão agressivo assim. O primeiro tempo, que tem o gol de pênalti do Memphis, quais outros lances tem? Tem aquela revisão do Bidon, que no momento ali a gente achou que poderia ter sido marcado pênalti, mas também não acho absurdo não marcar, porque tem um contato, mas eu não acho escandaloso. Tem aquele lance. Você tem também um chute do Ranieri, de fora despretensioso, do gol. Um contra-ataque que o Thales acaba cruzando errado, mas são poucos os momentos. E no segundo tempo o Corinthians até que tem uma boa oportunidade com o Thales de cabeça, tem uma outra boa tabela que não resultou em finalização. A bola do Thales na trave. Bola do Thales na trave, exatamente. Mas perigo em si, o Corinthians não ofereceu tanto ao Cuiabá. Ofensivamente, para mim, o time do Corinthians não conseguiu fluir bem. Ele testou o Coronado, para mim, o Coronado hoje teve uma partida discreta, nada demais. O Memphis também é um cara que a gente está vendo que fisicamente não corresponde tanto. Fez o gol de pênalti, segura uma bola ou outra, mas nos 15, 20 minutos finais praticamente já não estava mais comprometido ao ataque do Corinthians. O meu grande ponto para a partida de hoje, se a gente for pegar coisas positivas, para mim não é o ataque. Para mim é o setor defensivo. Porque, beleza, deu espaço no segundo tempo, o Cuiabá chegou, mas defensivamente eu achei o Corinthians sólido hoje no geral. Os dois laterais, até a dupla de zaga que a gente contesta tanto assim, foi superior às minhas expectativas. O Hugo seguro de novo. Um Ranieri, que é um cara que vinha muito mal antes, para mim hoje, no momento que esteve em campo, fez uma partida bem segura. Então, para mim, o que fica de positivo é isso. O Corinthians hoje conseguiu sair de uma partida com a vitória, sem tomar gol e com um pouco mais de solidez defensiva. Ofensivamente, até pelos desfalques, não conseguiu performar tanto. Eu acho que, defensivamente, até que eu concordo com você, que o Corinthians não sofreu. Sofreu a partir do ponto que as mudanças foram feitas. E sofreu num abafa ali também. Né? Abriu mão do esquema, deu de fato a bola pro Cuiabá para ser atacado e levou mais perigo do que era necessário. Só que ainda assim o Corinthians conseguiu corresponder bem, porque a chance mais perigosa que teve nesse meio tempo foi um chute do Cleison mascado, foi um outro chute que o André Ramalho acabou desviando para fora. Então eu acho que, no geral, o Corinthians se comportou bem. E concordo com você, que o ataque que me decepcionou é que o Corinthians poderia ter matado o jogo antes. Teve algumas oportunidades e, por detalhe, acabou não fazendo. Pode ser por falta de atenção, pode ser, às vezes, por um jogador querer ser um pouco mais fominha, um erro técnico, como foi o caso do lance do Memphis, que ele vai dominar e não consegue girar, que ele tenta fazer uma parede pro Thales, mas a bola fica curta. Então esse que foi o ponto do ataque do Corinthians. Faltou um pouco mais de ser um pouco mais incisivo. O momento que o Corinthians foi, o Thales foi lá e sofreu o pênalti. E deu uma cabeçada e acertou a trave. E eu acho que nesses momentos que o Corinthians levou mais perigo foi quando realmente baixou a cabeça e falou: vou pra cima, eu vou finalizar.
e não teve tanto esse lance de ficar tentando até o final, tentar um enfeite um pouco a mais que acabou sendo desnecessário. A gente vê muitas vezes a equipe do Corinthians, só para complementar o que você falou, de que em muitos jogos o Corinthians tem dificuldade de concretizar a finalização. Cria, chega na cara do gol, mas perde gol, desperdiça a chance, e aí a gente fica naquele sentimento, matutando na cabeça, dava pra ter ganho, dava pra ter matado, dava pra ter feito mais, porque perdeu muito gol. Pra mim hoje nem foi o caso. Os gols que perderam, a bola na trave do Thales, ele era o que tinha que fazer ali. Ele estava marcado, querendo ou não, o Mas eu acho que não deu pra matar bem por essas jogadas. Eu acho que dava pra matar pelo estilo que o Corinthians teve espaço, Sim, teve contra-ataques, sim. mas não soube o que fazer com eles. É isso que eu ia falar, pra mim não foi falta de finalização. O Thales, as duas que ele teve, ele finalizou bem. Uma o Walter fez uma boa defesa, outra foi na trave. Faltou ali o último passe. Faltou o Coronado estar inspirado, o Garro ter entrado melhor no jogo, o Memphis, que pra mim ele tá indo bem no Corinthians muito porque ele tem um 9 pra jogar com ele. Quando que o Yuri faz essa movimentação de trocar com ele essa posição de 9, eu acho que dá certo, porque o Memphis não fica isolado, não fica tendo que brigar com o zagueiro e consegue sair para dar espaço final, consegue sair para aparecer em profundidade, assim como o Yuri. Hoje, o Memphis para fazer a parede, a gente viu que não deu certo. Então faltou esse ligue aí para o Corinthians conseguir construir melhor a jogada. Porque espaço teve, que nem você falou. O Corinthians chegou com o Bidu na frente, chegou com o Thales, chegou com o Memphis, mas sempre na hora do último passe, na hora de deixar alguém na cara do gol, alguém pecava no fundamento. Alguém perdia a bola, alguém sofria falta, alguém demorava para passar. Então, para mim, esse eu acho que foi a grande deficiência do Corinthians hoje. Mas tá bom, né? Ganhamos o jogo, a bola que tinha que entrar entrou. O Memphis não tremeu ali na hora do pênalti, foi sério, bateu firme, fez o gol, fez o que tinha que fazer e o Corinthians sai com a vitória de 1-0, que é o mais importante. Vamos para as notas então? Só antes de puxar as notas, já pedi para você se inscrever aqui no canal. A gente está com quase 10 mil inscritos, só com um pouco mais de 100 inscritos. Então se você gosta dos vídeos aqui e ainda não é inscrito, dá essa forcinha pra gente. Tamo junto. E vale lembrar também, antes de a gente passar, já vamos adiantar agora, que temos o nosso clube de membros. Clube de membros do Arena Fiel. Temos 3 planos, vocês podem conferir aqui no nosso perfil. Então, se você quiser assinar algum, ter alguns benefícios, ajudar a gente também, tá tudo certinho aparecendo aí para vocês já. Vamos lá, notas. Hugo, quando exigido, foi muito bem. No primeiro tempo tem um lance cara a cara com o Isidro Pita, quando tá 0-0, que tem uma pane geral da zaga do Corinthians. Deram um impedimento, mas não tava, esse tava era milimétrico e ele faz uma defesaça cara a cara. E o resto do jogo muito seguro. De novo, sendo aquele Hugo seguro que a gente conhece, que pega a bola firme, sem dar rebote. Foi até importante para ganhar tempo ali em alguns momentos, ganhar alguns segundos preciosos para a vitória vir. Então hoje a nota do Hugo vai ser alta, eu vou deixar ele com 7,5. O Hugo fez uma boa partida de fato. Não precisou fazer nenhum milagre, mas ele teve bolas ali contundentes. A do Pita no primeiro tempo, que não estava impedido, que a gente viu no replay. E ele faz uma bela defesa. O resto tudo ele foi com segurança, que nem você falou, encaixou. Foi bem, boas intervenções, eu vou fechar com 7,5 também. Já puxando para a lateral direita, Mateuzinho, que eu também acho que fez uma boa partida. O sistema defensivo em si me agradou hoje. Eu acho que foi bem, de uma maneira geral ali, sofreu um pouco, mas conseguiu se sair bem, que nem a gente falou no começo do vídeo. Mateuzinho vou dar uma boa nota também. Eu acho que faltou um pouco mais de contundência no ataque, mas ele mesmo falou na transmissão, não tocaram uma. E não tocaram realmente quase nenhuma pro Mateuzinho, quando que ele tá passando em velocidade. Defensivamente, para mim, bem seguro, 7,5 também. 7,5, eu achei uma ótima partida defensivamente. Foi o que você falou, além de não tocarem para ele, o jogo ficou muito congestionado do lado esquerdo. O Bidu participou muito mais do jogo que o Mateuzinho, por exemplo. Mas no que foi proposto para ele foi muito bem. Vamos lá, Félix Torres. Cara, gostei da partida do Félix. Achei seguro, achei firme nas divididas. Tem um lance ou outro ali que a bola vinha por cima, ele ia fazer o corte e na hora de fazer o corte na direção de alguém do Corinthians, ela acabava sobrando para alguém do Cuiabá. Mas no geral achei ele firme e achei que ele fez uma partida inclusive melhor que a do Kaká. Vou deixar o Félix Torres com 6,5 hoje. Eu vou deixar o Félix com uma nota 7, cara. Não, na real, vou mudar aqui. Nota 7,5 pro Félix Torres, porque pra mim ele vai muito mal naquela bola que é o contra-ataque, que é quase a chance de gol do Cuiabá, que é a chance do Pita, que ele cabeceia, ele tira bem, mas ele tira no pé do jogador do Cuiabá. Ele faz uma boa intervenção, só que o passe dele é ruim. E aí o Cuiabá quase faz 1-0. Mas o resto da partida dele eu achei bem segura, não sofreu, jogou sério, que é o que a gente sempre pede pra ele, e muitas vezes ele não faz, e eu dei esse pontinho a mais. Eu ia ficar com 7, mas eu vou ficar com 7,5, porque a origem do gol do Corinthians, ele dá um baita de um lançamento pro Thales, ele deixa a bola no peito do Thales pro Thales dominar, sair na cara e sofrer o pênalti.
E é um recurso que a gente não vê no Félix. Você foi muito bem Então, lembrando disso. Eu não 7,5 lembrava. pra mim pro Félix Torres. Eu não lembrava, vou subir pra 7 a nota do Félix. Verdade, o lançamento foi dele. Kaká, também achei uma partida segura, deu um outro susto, mas no geral, uma partida ok, acabou saindo lesionado. Vou deixar uma nota um pouquinho abaixo, porque pra mim ele destoou um pouco, mas vou ficar com uma nota 6,5. Partida bem na média do Kaká. Pra mim, o Kaká bem abaixo. Atrasado, dando pichotada, a bola vinha, ele ao invés de tirar pra frente, tirava pra escanteio. Achei o Kaká muito abaixo mesmo, e até atrasado em algumas jogadas. Pra buscar pelo alto as bolas, o Félix foi mais contundente do que ele contra o Pita, por exemplo. Achei que o Kaká tava sempre meio mal, um pouco atrasado nessas jogadas. Vou deixar o Kaká com nota 5. O Bidu, cara, ele sofreu mais pelo lado esquerdo também no segundo tempo, que achei que ele tava com um pouco menos de companhia, talvez. Mas gostei da partida do Bidu pelo que é o Matheus Bidu, pô. Ele faz bons desarmes, ele tem antecipações, ele participa das construções de jogada do Corinthians. Falaram na transmissão que o Bidu não é um lateral construtor, eu não concordo. Acho que ele é um lateral que constrói jogada sim, participa de quase todas as construções ofensivas pelo Corinthians e vai e volta o tempo todo pelo lado esquerdo. Nota 7 pro Bidu. O Bidu, a principal característica, inclusive, é essa parte ofensiva, né? De passe, de cruzamento. Ofensivamente, o Bidu sempre vai muito bem, mas hoje eu acho que ele falhou um pouco ofensivamente. Para mim, teve um outro contra-ataque do Corinthians, um no finalzinho do jogo, inclusive, que ele passa mal pro Garro, que para mim ele poderia ter tomado decisões melhores. A gente viu o Bidu sempre bem ofensivamente, acertando passe, acertando as jogadas em profundidade, e hoje para mim ele pecou um pouco nisso, mas defensivamente ele estava sem companhia no segundo tempo e conseguiu se sair pelo menos bem. Então eu vou ficar com uma nota 7 pro Bidu ali, para mim inferior ao Mateuzinho, mas também fez uma partida boa. Puxando para o meio campo, primeiro volante no jogo de hoje, Ranieri, que me surpreendeu. Eu achei que o Ranieri fez uma partida melhor do que ele poderia fazer. Ele tem uns erros de fundamento, erra uns passes ali, ele chega atrasado em uma jogada ou outra, mas defensivamente, nos desarmes, achei que ele foi bem, interceptou algumas jogadas do Cuiabá, estava bem posicionado muitas vezes e ofensivamente não comprometeu tanto como ele costuma comprometer. Se doou ao máximo, saiu depois, parece que com cãibra ali, já sem condição de jogo. Chamou a partida do Ranieri, cara, nota 7. Eu vou deixar o Ranieri um pouco abaixo porque achei que ele tava, que nem se falou, em fundamento um pouco mal e também na hora de soltar uns passes. Ele toma um cartão amarelo desnecessário porque ele chega atrasado, ele praticamente mata um contra-ataque do Corinthians no primeiro tempo porque ele também chega atrasado e acaba fazendo a falta. Vou deixar o Ranieri com nota 6. O Alex Santana, achei que voltou muito bem pro time. Ele já tinha feito uma partida arroz com feijão contra o Racing, que foi a reestreia dele agora. E hoje, como titular, achei que ele foi bem. Deve ter saído provavelmente só por cansaço, porque estava muito bem no jogo, na minha opinião. Fazendo saída de bola, saindo, às vezes sozinho. Ele tem essa capacidade de fazer uma condição de bola diferente, passar por 2 jogadores e clarear um pouco mais a jogada. Ele tentou chegar no ataque, pisou na área 1 ou 2 vezes. Então gostei da partida do Alex Santana, vou deixar com nota 7 também. Achei uma boa partida, achei na média ali dos meio-campistas. Eu acho que todos os 3 meio-campistas, para mim, fizeram partidas boas de uma forma parecida. Então, o Alex Santana eu vou ficar com 7 também. Para mim, defensivamente, ele foi bem, recompôs bem pelo lado direito, teve boas tiradas no meio campo. Ofensivamente, eu senti um pouco de falta dele de participar mais da armação das jogadas. No geral, até pela falta de ritmo, nota 7, assim como a do Bidon, para mim já adianto. Breno Bidon, nota 7 também. Um pouco sumido na criação, mas defensivamente eu acho que foi importante. Poderia ter sofrido aquele pênalti, teve um bom desarme no segundo tempo para evitar um chute do Cuiabá. Gostei da partida do Bidon, para mim progrediu as últimas que ele estava indo mal, nota 7. Vou deixar o Bidon com nota 6, porque na minha visão, pelo menos no primeiro tempo, até esse lance dele sofrer o pênalti, ele estava um pouco desligado na partida. Ele pegava a bola e demorava para soltar, errava um ou outro passe e isso acabava prejudicando. Ele não é um cara intenso, né, de correr que nem um maluco, mas ele tem um jogo no nível dele. Só que ainda assim achei que faltou um pouco de intensidade, tá um pouco mais ligado na partida. No segundo tempo, no momento que ele saiu, talvez tenha saído por cansaço também, ou por estratégia do Ramon, mas também não acho que estava mal no jogo. Só não estava fazendo uma partida nada demais, deixar com nota 6. O Coronado, para mim, estava abaixo. Conseguiu fazer uma ou outra jogada, mas se desvencilhando de marcação, mas não conseguiu deixar ninguém na cara do gol, por exemplo, não finalizou. Teve uma finalização, mas ele bate em cima do cara do Cuiabá, a bola vai para fora. Cara, muito abaixo. Eu de verdade não entendo quem tá tão insistente assim no Coronado titular, porque eu vejo um abismo entre ele e o Garro. Ele é muito bom jogador, só que eu acho que é muito diferente um do outro, e na partida de hoje eu acho que isso ficou muito claro. Para mim, o Coronado nesse momento não tem condição de ser titular, e ele pode até
Ele é um cara que entra bem na maioria dos jogos, ele dá até que uma característica diferente do Garro, com um pouco mais de condução de bola. O Garro é mais distribuição de jogada, tabela e tal, mas hoje o Coronado não funcionou. E é um jogo onde ele tinha espaço. O time do Cuiabá não marcou ele tão bem assim. Ele teve espaço em muitas jogadas e a gente simplesmente não soube o que fazer com ela. Vou deixar ele com nota 5. O Coronado, ele é bom jogador, mas eu espero que o Ramon Dias não esteja fazendo o que a torcida do Corinthians está pedindo. O que é fiel TT, né? O torcedor do Corinthians de verdade não vai ficar criticando o Garro porque o cara jogou 2 jogos mal. Porque o Rodrigo Garro é o melhor jogador do Corinthians em 2024, tem 9 gols, tem 10 assistências, é um cara que participa a todo momento e em muitos momentos carregou esse time nas costas e por conta de 2 jogos ruins não tem como a gente colocar o nosso melhor jogador no banco de reservas. Espero que tenha sido para preservar. Não acho que seja uma estratégia boa poupar para a Sul-Americana, porque esse jogo contra o Cuiabá é mais importante, o Brasileirão no momento vale mais, mas para preservar para a sequência da temporada, porque o Garro parecia um pouco desgastado. Para ser titular, concordo com você, o Rodrigo Garro tem que ser incontestável nesse time do Corinthians, porque é muito diferente, é o nosso melhor jogador tecnicamente. O Coronado, para mim, não aproveitou tão bem a sua chance de ser titular. Não acho que fez uma partida tenebrosa, conseguiu um outro passe. Algo que eu gostei no Coronado é que ele conseguiu reter a bola para sofrer falta. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo ele sofreu uma outra falta que deu o Corinthians mais campo para chegar mais gente no ataque, que é o que a gente comentou durante a transmissão. Nunca tinha ninguém, era sempre o Memphis brigando contra 2-3 e sem opção, ou o Thales, ou o próprio Coronado, e ele conseguiu reter bem essa bola. Mas de um jogador que estava se pedindo tanto a titularidade, que a gente sabe que tem muita qualidade, que tem um bom passe, uma boa finalização, que é bom jogador, a gente espera mais. E ele não entregou tudo isso, uma partida bem discreta, eu vou ficar com 5,5 pro Coronado. Já puxando pro ataque, a dupla de ataque do Corinthians, eu vou começar primeiramente com o Thales Magno, que joga um pouco mais recuado do que o Memphis. Para mim, do time titular, talvez o grande destaque. Eu acho que eu vou deixar ele com a maior nota, provavelmente. Nota 8 pro Thales, já vou adiantar. Para mim fez uma boa partida, sofreu pênalti numa jogada individual dele, foi o que mais levou perigo, teve bola na trave, que naquele lance para mim ele foi bem, não acho um gol perdido, teve uma boa cabeçada e foi um jogador que ele conseguiu quebrar a linha. Foi o único do Corinthians que conseguiu, do lado esquerdo, driblar, cavar falta, sair da marcação do Cuiabá. Muitos momentos ele fez isso. Para mim fez um bom jogo o Thales, vou ficar com uma nota 8. Para mim o melhor em campo, 8,5 pro Thales, e eu deixo a nota dele mais alta ainda por tudo que você falou, primeiramente, mas também porque, na minha visão, o Thales tem que jogar um pouco mais sozinho do que em outros jogos ele precisa, por exemplo. Justamente porque o articulador do Corinthians, que é o Igor Coronado, não estava conseguindo acionar os atacantes. Tanto que quem estica para ele cometer o pênalti foi o Félix Torres. O Bidon também não conseguiu participar muito da criação de jogada. O Alex Santana estava jogando mais pelo lado direito. Então, quem fazia essa bola chegar no Thales? Ninguém. Muitas vezes era ou o Bidu, quando o Thales encostava um pouco mais ali na beirada para receber, ou o Memphis numa tabela. Era difícil o Thales receber essa bola com condição. E quando ele recebeu, ele foi bem. Na falta, que nem você falou, aquele que chutou na trave, ele foi bem, ele fez o que tinha que fazer. Na cabeçada, não é característica do Thales. Ele é alto, mas não é característica dele do gol de cabeça. Você não vai falar, mas ele cabeçou no meio. Ele fez o que tinha que fazer também. Que foi jogada do Carrilho, por exemplo. No pênalti, jogada do Félix Torres. Teve outros 2 lances onde ele conseguiu cavar um amarelo e outro era para ser amarelo também pro jogador do Cuiabá, que pisou no calcanhar dele, tirou a chuteira inclusive, e o árbitro se embananando deu bola pros caras. Mas enfim, o cara que mais infernizou a vida do Cuiabá foi o Thales e a jogada do gol sai dos pés dele. Então para mim o melhor em campo incontestável, 8,5 pro Thales Magno. Só vale lembrar que o Thales ele só teve um momento ruim na partida quando que o Ramon colocou ele no tripé do meio. Mas ali também, pô, não vamos julgar o cara que não é da função. Não, também não é um momento ruim, ele tava fora ali, de posição, tava fazendo o que deu dava. Deu contra-ataque pros caras, mas não tem como julgar na posição errada. O Memphis, vamos lá. Pra mim, fez um bom primeiro tempo, toda vez que pegou na bola foi bem, fez o gol, importantíssimo, fez parede, segurou muito bem com o corpo, conseguiu distribuir algumas jogadas, mas o segundo tempo do Memphis é pavoroso, pô. É horroroso o segundo tempo do Depay. Ele, de novo, vai dominar uma bola, ela passa debaixo do pé dele. Ele vai fazer a parede pro Thales e ela fica curta. Ele não consegue, ou não quer fazer pressão na saída de bola. O Memphis, nesse momento, já passaram alguns jogos, e hoje, principalmente no segundo tempo, me passou um ar de preguiçoso. De quem não queria fazer pressão, de quem tava com preguiça. Eu me recuso a acreditar que ele não aguenta. Porque ele jogou 90 minutos nos últimos jogos. E jogou bem, e correu, e fez o que tinha que fazer. Por que hoje ele não conseguiu fazer uma pressão de bola, uma só que fosse? Uma bola um pouco mais esticada que mandaram lá de trás, ele não tentou um sprint a mais para chegar na bola.
Então, cara, isso me incomodou demais. Bom primeiro tempo, segundo tempo horrível, com erros técnicos e com falta de vontade. Vou deixar o Memphis com nota 6, porque a nota de corte dele vai passar em cima, porque ele fez o gol que deu a vitória pro Corinthians. Vou seguir você, nota 6 também, concordo com o que você falou. E ele já era para ter mais, já tá mais se situado ali, mais em forma, né? Porque tudo bem, a gente pega ali os 2 primeiros jogos, 2, 3 primeiros jogos, o discurso do Memphis não tá em forma e tá sem muito tempo sem jogar, cabe. Agora tá começando a caber menos. Eu acho que ainda cabe porque veio de uma lesão e tava 2 meses sem jogar. Mas já passou alguns jogos, já teve data FIFA, já teve jogo que o Memphis não jogou de Copa do Brasil, que ele ficou uma semana só treinando. Era pra estar numa condição melhor fisicamente, cara. Era pra estar melhor, era pra conseguir correr mais. Por isso que eu não acredito que é problema físico. Mais. Eu tô escolhendo acreditar que não é problema físico. Não, mas não é possível. Se a gente for ver, não é nem só o fato de não ter a vontade de fazer pressão. Muitas jogadas que ele recebe e a bola escapa um pouco do pé, ele não tem a capacidade de reagir e chegar na frente do marcador. Ele não tá com essa capacidade. Não tem. Me indignou também o segundo tempo do Memphis, não achei bom. Muitos erros técnicos, mas assumiu a bronca, bateu o pênalti, fez o gol da vitória. Isso a gente não pode reclamar. Por isso, uma nota 6. Não teria sido uma nota bem mais baixa, mas vai passar na média, porque fez o gol da vitória. Banco de reservas. O Corinthians ele já troca, já logo ali no segundo tempo, né? Colocando... Passar primeiro pelo Carrilho. Primeiro pelo Carrilho aqui, André Carrilho, que entra no jogo. E pra mim, cara, entra bem. Faz um bom jogo, recompõe bem pelo lado direito, deixa o Thales sozinho pra cabecear, sozinho. E o Thales, enfim... cabeceia do jeito que tem que cabecear, o Walter faz uma defesa, consegue boas tabelas, tem até um outro lance que o Garro vai mal, que ele lança o Romero em impedimento, que ele que ajeita muito bem de cabeça. Para mim entrou bem no jogo o Carrilho, entrou fazendo uma boa função, vou fechar com uma nota 7,5. Eu vou avaliar o Carrilho e o Charles juntos, porque eu acho que os dois entraram juntos e para mim os dois entraram muito bem. Marcando muito bem. O Carrilho hoje, por exemplo, me surpreendeu demais na marcação, fazendo ótimos desarmes, chegando na frente algumas jogadas e que nem você falou, chegando na frente para construir jogada pro Corinthians também. O Charles ele tem um pouco mais essa característica de erro técnico, só que ele foi um bom marcador. Fechou bem espaço, fez desarme, firme nas jogadas, correu até o final. Então, cara, para mim os dois entraram muito bem, 7,5 pros dois. Vou deixar o Charles uma nota um pouco mais baixo. Não achei que entrou mal, mas para mim a entrada da área, tudo bem que ele não é primeiro volante, mas a entrada da área no final do jogo ficou desprotegida e muitas vezes teve que ou o André Ramalho ou o Félix sair para fazer essa cobertura. Por isso vou deixar o Charles com uma nota 6,5. Passando para quem mais entrou, também entrou o André Ramalho, que tem momentos, né? Ele teve um momento muito ruim ali, que ele perde no corpo pro jogador do Cuiabá e o cara sai sozinho para cruzar. Mas teve um outro momento também que o Isidro Pita escora, o jogador do Cuiabá ia chegar e ele chega de carrinho de forma perfeita e consegue fazer a interceptação. Para mim, pior do que o Félix Torres, mas ali numa média parecida com o Kaká, talvez um pouco melhor. Vou fechar com uma nota 7 pro André. Para mim, melhor que o Kaká. Que nem você falou, ele teve essa trombada ali que ele caiu, acabou dando oportunidade pro time do Cuiabá, que foi inclusive o lance mais perigoso deles na partida, mas ele teve intervenções muito importantes. A tirada de carrinho que ele dá nesse lance é primordial para evitar o gol dos caras. Ele bloqueia o chute do Cleison também, que o Hugo acaba encaixando. Ele faz um outro bloqueio de um chute da entrada da área, depois que rola uma cagada suprema ali da zaga do Corinthians também. Então, as intervenções que ele fez para proteger o gol do Corinthians foram primordiais. Concordo que com a bola no pé deixou um pouco a desejar, para sair em velocidade atrás dos atacantes também, mas defendendo o gol, ele foi perfeito, foi muito mais importante do que se poderia imaginar. Vou dar, cara, na média, porque eu também acho que ele não entrou tão bem assim, eu vou deixar ele com 6,5. Cara, o Garro e o Romero é difícil de avaliar, porque eles entraram mais pra correr, pra tentar marcar, participaram um pouco. O Romero ficou impedido numa jogada que o próprio Garro tocou pra ele que estava impedido, teve outro que o Garro lançou pro Romero, não estava impedido, deram impedimento. Mano, vou deixar os dois sem nota. Vou deixar os dois ali na média. Para mim, nota 5. O Garro até teve uma ou outra tomada de decisão errada para mim, mas os dois se esforçaram na marcação, voltaram, recomporam ali o meio campo, inclusive o Romero, que foi bem na recomposição. Deixar os dois com uma nota 5, nota padrão ali. Para mim, nem mais nem menos. E o Ramon Dias, Ramon Emiliano, a dupla do Corinthians de treinadores. Hoje, escalação que eu não concordei, mas que teve alguns acertos. O Ranieri cumpriu sua função e o Félix Torres fez um bom jogo, querendo ou não, ele escala um sistema defensivo diferente. E esse time não toma gol e sofre pouco, né? Vamos lembrar que sofrer mesmo, sofreu pouco.
mas ofensivamente eu achei que ele não foi bem. Para substituir, eu não vou julgar, porque para mim não tinha opção mesmo. Quando o Ranieri ali se machuca, o que ele poderia ter feito é ter um planejamento anterior pensando nisso, já ter tirado o Memphis, já ter tirado o Thales, para conseguir ter um time um pouco mais recuado. Mas não tinha opção no banco de reserva de outros volantes que dá para colocar. Por isso eu não julgo. Ganhou, não jogou bem, mas fez o básico, né, que era a vitória de hoje. Vou deixar o Ramon na média, vou deixar ele com 6,5. A vitória veio, colocou um time mais da metade de reserva, tem acertos e erros, tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo. A verdade é que ganhou, que era o mais importante hoje, que não podia desperdiçar esses pontos, mas foi no limite. Foi bem no limite do mais sorte do que juízo. Em alguns momentos me pareceu que a escalação do Ramon estava fazendo ali vamos ganhar esse jogo aqui na lei do esforço mínimo, porque tem o jogo agora da volta contra o Racing, tem o derby na outra segunda, e isso me preocupou um pouco. Só que eu acho que hoje, de verdade, o futebol do Corinthians foi tão pragmático que a gente não fez mais do que a obrigação. Porque a obrigação hoje era ganhar. E a forma como ganhou foi realmente passando no limite. Então vou deixar com nota 6 o Ramon Dias e o Emiliano. Vamos partir para as notas dos membros então. Vamos aí com a nota do Matheus, que mandou pra gente lá no grupo. Se você também quer participar do grupo, seja membro aqui do canal, no plano Neoquímica Arena, que você pode participar do pós-jogo dando as notas também. Vamos lá, nota dos Matheus Bressan. Hugo Souza, nota 8, fechou o gol quando foi acionado e ok com os pés. Bidu, 6,5, acelerou bem as jogadas no ataque e foi ok defendendo. Kaká, 5,5, discreto, incrivelmente teve que ser coberto pelo Félix Torres. Bizarro, a gente concorda com você, Matheus. 7,5 pro Félix Torres, genial. Por mais que seja um adversário fraco, jogou muito, fundamental hoje. Jogou pela direita igual na seleção, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Félix Torres jogando na direita, a gente já sabe que é bem melhor que pela esquerda e hoje foi muito bem. Vale lembrar também que o Félix jogou pela direita porque o Kaká muitas vezes joga pela esquerda. Mas quando o André Ramalho entrou, o Félix continuou na direita e isso é um ponto pro Ramon. Mateuzinho, 5. Segundo jogo seguido que foi discreto. A gente não concorda, mas que fez uma partida defensivamente. Ranieri, 6,5, mandou bem. Bidon, nota 5, novamente mal, passes ruins, perdendo divididas fáceis. Alex Santana, 7,5, pisou bem na área, desarmou várias. Coronado, nota 4, achei terrível, era pra ter sido protagonista e desperdiçou. Concordo. Thales, nota 8, mágico, tá perfeito. Thales mágico, não precisa nem justificar muito mais do que isso. Depay, 8,5. Frio no momento certo, mas ainda sem muito ritmo. Poderia ter sido substituído. Aí eu não concordo com a nota, mas eu acho que foi um 8,5 muito pelo gol. Muito pelo gol e por ser o Memphis, tá ligado? Mas dá pra ter sido menor. Carrilho, 6,5. Entrou bem, fez o que podia pro time manter a posse. Charles, 6. Não fez nenhuma cagada. De fato, Charles Matheus, vai nota alta por não fazer nada. Ramalho, 7,5. Entrou super bem, fez vários cortes. Verdade, foi importante. Romero, nota 6, ajudou dessa vez na defesa e jogou simples. Garro, nota 7, ajudou a manter a posse também e não tomou amarelo, graças a Deus. Ramon e Emiliano, 7,5, deixaram o time sem nenhum meia de marcação, mas ok, venceu e é o que importa, tamo junto e vai Corinthians. No geral, boas notas, deu uma super valorizada em um ou outro pra mim, mas eu acho que segue na linha aí, o Matheus seguiu a nossa linha também, seguiu parecido com o que a gente falou, e o mais importante, rapaziada, pode dar 10, pode dar 9, pra quem for. Corinthians ganhou. E é isso que importa, estamos fora da zona de rebaixamento, pode comemorar aí, garotinho. A gente espera que agora, quinta-feira, quando a gente voltar, também vai ser para comemorar mais uma vitória do Coringão. Se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes. Deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou da partida de hoje. Também projeta aí os próximos confrontos da Sul-Americana e do Derby. Se você acha que o Ramon tem que mudar alguma coisa, se a gente vai se classificar e vai ganhar esse clássico aí contra o Palmeiras. Tamo junto, até quinta, vai Corinthians. Vire membro, hein? Vai Corinthians.